Armagedon, é o tema geral. E hoje, dentro desse tema Armagedon, eu quero falar sobre as visões de Daniel. Sobre o quê? As visões de Daniel. Logo, vá comigo no livro de Daniel, capítulo 7, a partir do verso de número 2. Daniel, capítulo 7, verso de número 2. Nova versão transformadora, NVT, vai lá comigo. E obviamente que eu não tenho tempo aqui de esgotar todas as coisas que tem no livro de Daniel. Não é possível. Então, fizemos uma seleção de capítulos que abrem espaço para entendimento das coisas que vão acontecer. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ok, a Bíblia diz assim: naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar. A tempestade agitava o quê? O grande mar. Com ventos fortes que sopravam de todas as direções. De quantas direções? Todas. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas. E ele ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada mente humana. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados, e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava arrogância. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Ok. Glória a Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava meditando nisso enquanto estava estudando e relacionando os textos para essa mensagem. E eu quero dizer a vocês que nós já assistimos bastante filmes falando sobre o fim dos tempos. Alguns filmes cristãos que tentam se manter fiéis às profecias e outros filmes seculares. Mas, na verdade, vários filmes têm uma visão apocalíptica. Como será o fim dos tempos? Mas, em primeiro lugar, independente do filme ser cristão ou não, os filmes, eles apenas, obviamente, são sombras das coisas que de verdade vão acontecer. Porque entendam que, assim como você acende uma lanterna no final de um túnel escuro, você vai tendo mais clareza do que é aquela luz à medida em que você vai se aproximando dela. Assim também acontece com algumas coisas que estão aqui. Enquanto o tempo vai avançando, algumas coisas que pareciam não fazer tanto sentido ou dificuldade de interpretação se tornam mais claras, porque começam a se encaixar com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Ok. A mesma coisa acontece com a profecia do livro de Daniel. Nunca essas profecias fizeram tanto sentido para o tempo dos homens. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esta visão aqui específica de Daniel, ela não é para o povo judeu. Há profecias aqui no livro de Daniel que são específicas para o povo judeu. E é isso que alguns crentes, ao tentar interpretar textos bíblicos, se complicam.
Porque eles pegam profecias que são para o povo judeu e aplica para a igreja, ou profecias da igreja aplica para o povo judeu, e se atrapalham todos. Nem todas as profecias são para a igreja e nem todas as profecias são para Israel. E existem profecias que são para o mundo inteiro, para todas as nações. E essa aqui é uma delas. E daqui a pouco eu provo para vocês. Esta é uma profecia para todas as pessoas sobre a terra. Amém? Ok. A Bíblia diz que Daniel teve a visão de 4 bestas. Quantas bestas? Quantas bestas? 4 bestas. Que são, a palavra besta significa fera ou animal selvagem. Então, ele teve a visão de 4 animais selvagens, de 4 feras. E a Bíblia diz que nesta visão que ele teve, isso é um detalhe interessante. Eu já vi muitos crentes que nunca entenderam como funciona a questão do contato de Deus conosco em relação ao mundo espiritual. Eu acho interessante que se você ler Daniel, você vai perceber que Daniel várias vezes, inclusive nesse texto, ele diz que ele está deitado na cama dele, mas de repente ele está de pé diante de um homem. Então, do ponto de vista físico, como é que ele poderia estar deitado na cama dele e depois de em pé diante de um homem? Então, significa que talvez Daniel, por uma limitação do período em que ele vivia, e não ter o conhecimento que é processual na Bíblia, Daniel talvez teve o que chamamos de uma experiência extracorpórea. O corpo de Daniel estava na cama deitado, mas o espírito dele foi levado diante de Deus, e ele teve o que nós chamamos de uma visão. O que os textos de Daniel, às vezes, falam como sonho, é porque ele estava deitado. Mas o que ele teve não foi um sonho. Ele não foi uma... Irmão, sonho é uma produção do seu subconsciente. O que Daniel teve foi uma visão. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso e mostro para vocês esses detalhes. E a visão que Daniel teve é uma visão para todas as nações, para todas as pessoas da terra. E cada um desses 4 animais, ou dessas 4 bestas, representam impérios. Representam o quê? Impérios. E para que, mais uma vez, possamos amar esta palavra como ela merece, a Bíblia interpreta a Bíblia. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora o encaixe para desenvolvermos a mensagem. Eu quero que você vá comigo, por favor. Daqui a pouco a gente retorna. Eu quero que você vá comigo em outro capítulo de Daniel. Daniel capítulo 2, vai lá comigo. Daniel capítulo 2, verso 26. É um outro capítulo e nós vamos fazer o encaixe. A Bíblia interpretando a Bíblia. Daniel capítulo 2, verso 26. Alguém está comigo? Diga reino. Se você encontrou, diga aleluia. Ok, vou ler a partir do verso 26 para a gente ganhar tempo. Diz assim: o rei, aqui está falando de Nabucodonosor, o rei disse a Daniel, também chamado de Beltesazar, ou Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que significa? Aqui é um outro detalhe bíblico importante. Quando normalmente as pessoas têm sonhos, elas contam um sonho e pedem que a pessoa interprete o sonho. Sim ou não? Ela conta o sonho. Aqui não aconteceu isso. Não aconteceu. A gente não deve deixar passar isso aqui. Ok? E novamente eu entro naquela ideia de que às vezes as pessoas vão para alguns cultos ditos espirituais para receberem mistérios. E eu já disse para vocês, o livro que eu escrevi chamado O Mistério trata disso aqui. A Bíblia diz que o rei, sabiamente, não contou aos astrólogos, aos feiticeiros, aos magos qual era o sonho dele. Ele disse: se é verdade, não me enrolem, vocês vão me contar o sonho que eu tive e depois vão me dar a interpretação. São 2 coisas diferentes. Sim ou não? A Bíblia diz que Daniel orou ao Deus do céu e ele diz: o Deus que revela o mistério. Amém?
O que é mistério? Mistério é uma coisa que você só pode receber via revelação. Depende de fé. Se você pode obter pelo seu conhecimento, não é mistério. Mistério só pode ser obtido por revelação. Foi o que Jesus disse. Quem vós dizem que sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, não foi carne nem sangue que te revelou. Revelou é mistério. É por revelação. Tem coisas que você só tem se Deus quiser lhe revelar. Alguém pode dizer aleluia? E você obter isso por meio de quê? Da fé. Ok. A Bíblia diz então, que ele diz, você pode mesmo dizer qual foi o meu sonho e qual o significado? Ele vai ter que contar primeiro o sonho e dizer o significado. Daniel respondeu, não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei, mas há um Deus no céu que revela mistérios ou segredos. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Meu Deus. Para Deus, o futuro já existe, não existe para mim e para você. Nós só temos o presente, nós não temos nem o passado, nem o futuro. Essas duas coisas não existem para a gente. É por isso que as pessoas que vivem no passado são doentes e as pessoas que vivem no futuro são doentes. As pessoas que vivem no passado estão deprimidas. As pessoas que vivem no futuro são ansiosas. As pessoas saudáveis estão aqui, ó, no presente. Porque foi o único lugar que Deus preparou para você viver. Meu Deus. Agora, para Deus o futuro existe. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, ou eternamente. Essas pontas de fio só existem para a gente. Para Deus não existe o tempo como uma corda limitada. O tempo para Deus acontece simultaneamente, porque Ele está no mundo espiritual. Ele não está no Kairos, Ele está no Aions. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Aí a Bíblia diz assim, enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros, e aquele que revela segredo lhe mostrou o que acontecerá. Eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, meu Deus, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. Era o quê? A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Alguém pode dizer aleluia? Esse foi o seu sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Vamos lá. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. Isso é um homem crente falando com o rei pagão. Mas ele estava dizendo, nesse exato momento, você é o maior regente na terra. Como ser humano. Ele diz, não só homens debaixo de você, as aves, os animais estão sob seu domínio. Vocês estão ouvindo ou não? Debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? O rei. Lembra-se do sonho? A cabeça de ouro é o rei. Aí ele diz, quando porém seu reino chegar ao fim, o rei está ouvindo que o reino dele chegará ao quê? Okay. E ele diz, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois desse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Governar o quê? O mundo.
Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Como o quê? Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores. A palavra aqui é império. É o quê? Como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostra que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com o barro, ele terá tanto da força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos e nada permanecerá. E outro reino e nada. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá novamente de quê? Eu quero ouvir vocês, acontecerá o quê? Aí ele diz, olha que ele termina. O sonho é verdadeiro e o seu significado é... Meu irmão, aí agora, deixa eu te dizer antes de eu continuar. Assim como um ser humano que se coloca em cima do trilho de um trem, ele pode fazer o que quiser em cima do trilho do trem. O que ele quiser. O que ele quiser. O que ele desejar. O que vier à cabeça ele pode fazer. A única coisa que ele não pode fazer é impedir que o trem passe. Assim são as profecias bíblicas. Nós crentes aqui, essa palavra, escute, irmão, se nós estamos aqui, essa palavra primeiro aqui não é para o mundo, essa palavra primeiro é para nós. Pare de ouvir a palavra primeiro e dizendo, olha, eu gostaria que A, B, C, não, eu vou chegar lá. Essa palavra é para a gente, a começar de mim e do mais novo convertido que entrou nessa igreja agora. Essa palavra é, vocês podem fazer o que quiser em cima do trilho, mas não podem impedir do trem passar. As profecias vão se cumprir, quer vocês creiam, quer não. Alguém está ouvindo isso? Diga comigo, a profecia não precisa de fé. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Por que ele está repetindo? Porque esse é o poder da chave do aprendizado, a repetição. Isso tem que ficar em você. Profecia não precisa de fé para acontecer. Não precisa. A sua cura precisa de fé. A sua libertação precisa de fé. A sua salvação precisa de fé. Mas profecia não precisa de fé para se cumprir. Foi dito por Deus, acabou. Na verdade, para Deus já aconteceu. Por isso que ele fala antes. Alguém está ouvindo ou não? Ok, mas vamos lá então. Agora o rei, no capítulo 2 aqui, descreve a visão que ele teve. Melhor, Daniel descreve a visão do rei, dizendo que o rei sonhou com uma estátua e que essa estátua era enorme e o original diz que ela era brilhante, ela tinha esplendor. Mas olha um detalhe, eu não sei, eu vou contar um negócio aqui para vocês que é engraçado. Quando eu estava preparando a arte para utilizarmos na divulgação do culto, eu utilizei a inteligência artificial para fazer a construção da arte. E engraçado que quando eu pedi para a inteligência artificial fazer a estátua descrita em Daniel, ela disse que, por alguma razão, não cumpriam as diretrizes e ela não podia fazer. Quem está contando isso para você é seu pastor. Não é um charlatão que às vezes você ouve na internet. A inteligência artificial disse, isso eu não posso fazer para você. Me desculpe. Sabe o que eu achei interessante? Aí eu fui buscar imagens de internet, mas eu acabei fazendo de outra forma. Eu fui para uma inteligência artificial ou outra e fiz. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu achei interessante que todas as imagens que eu encontrei na internet dessa visão é sempre a figura de um babilônico gigante,
Cabeça de ouro, corpo de prata, barriga de bronze, pés de ferro. Só que o texto não diz isso. Como eu falei, é a imaginação das pessoas. Percebam que quando ele declara, e vocês vão entender isso, Daniel diz, a visão que o Senhor teve foi de uma grande estátua, ela era grande, e ela tinha esplendor. O original em hebraico diz, ela brilhava, é isso que diz o original em hebraico. Era algo que era brilhante. Mas ainda que era brilhante, tinha esplendor, a palavra em hebraico é, ela causava medo, ela era assustadora. Não era a figura bonita de um soldado babilônico, coisa do tipo. O que o rei viu era muito mais diabólico do que a gente imagina. A figura, a aparência. O original hebraico diz assim, ainda que a estátua era grande e esplendorosa, a aparência dela causava medo. Causava o quê? Medo é divino ou maligno? Quando você entende até aqui? Ok. Mas o próprio Daniel diz, eu vou dar a interpretação. A cabeça de ouro da estátua és tu, rei. É o Senhor mesmo. Em outras palavras, ele estava falando com o rei, e aqui ele está se utilizando de usar uma figura representativa para o todo. Nabucodonosor, como o maior soberano daquela época, ele representava o maior império do tempo, que era o Império Babilônico. O Império Babilônico era o império. Não era qualquer, era o império. Nações haviam sido subjugadas sob o poder da Babilônia. Alguém está entendendo ou não? Só que havia um detalhe interessante. Na Babilônia, a Babilônia gostava de ostentação. Ela gostava de ouro. Gostava de quê? A ouro estava nas paredes, nas estátuas, nas representações da Babilônia. Havia muito ouro na Babilônia. Eles gostavam de esplendor. Tanto que uma das 7 maravilhas do mundo era da Babilônia, que era o Jardim Suspenso. Você já deve ter estudado isso. Está claro até aqui? Agora, é interessante. Dentro dessas imagens de ouro que a Babilônia honrava, gostava, e faziam de ouro puro, faziam de quê? Sem mistura. O ouro que a Babilônia usava era... Você acha o sheik rico? Nabucodonosor era o cara. O mundo era dele. O mundo de então era dele. Alguém está ouvindo ou não? O próprio Daniel diz, os animais são seus. Nabucodonosor tinha imagens de ouro para todo lugar, nas paredes. E a maioria dessas imagens eram de quê? De leões alados. Qual foi a imagem que Daniel viu primeiro? Em sua visão, ele viu um leão com asas. Está claro até aqui, sim ou não? Então, vamos lá. Eu já posso, desde o começo aqui, conectar o sonho de Nabucodonosor com a visão de Daniel. Significa que Daniel está dizendo, na explicação dele, que Deus deu, Deus não só deu a revelação do sonho, mas o significado, ele diz, essa cabeça de ouro é o Senhor. Então, a primeira cabeça aqui, ó, que é o início, primeira cabeça de ouro na estátua, ele diz, é o Império Babilônico. É o quê? E depois do Império Babilônico, virá um outro império inferior ao seu. Está claro aqui ou não? Daniel tem uma visão. Ele diz, eu vejo 4 bestas. A primeira besta ela é como um leão que possui asas. E ele diz, só que esse leão, ele se coloca de pé como um ser humano e a ele foi dado uma mente humana. Quem é esse leão que fica de pé e tem uma mente humana? O próprio Nabucodonosor. Lembra-se que Deus diz, para te envergonhar o rei, farei que você viva por um tempo como animal. Depois eu recobrarei você ao lugar. Por um tempo, Nabucodonosor foi animal. E depois ele voltou a ser gente. Lembra disso ou eu estou inventando? Lembra disso ou não? Tem uns crentes me olhando e dizem assim, isso tem na Bíblia, pastor? Nabucodonosor virou lobisomem? Você acredita em lobisomem, é? Quantos aqui acreditam em lobisomem? Eu acredito. Só que não é o que você está pensando. Mas vamos lá. Nabucodonosor virou lobisomem, gente. Nabucodonosor viveu como se fosse um animal. Ele perdeu a sua lucidez.
Está claro isso, sim ou não? Mas vamos lá. Então, a cabeça de ouro e o leão alado de Daniel é o mesmo império. É o império babilônico. Agora vamos lá. Aqui começa a beleza da profecia. Daniel estava vivendo debaixo deste império. O império. Só que Daniel, enquanto estava vivendo debaixo do império babilônico, Deus revelou para ele os impérios que veriam a seguir. Daniel falou de coisas que os historiadores, mesmo não crentes, têm que reconhecer que era perfeito. Porque Daniel falou num período datado de época que ele não tinha como saber que viria depois medos e persas e os demais. Aí vamos lá. Segundo, ele diz, apesar da cabeça ser de ouro, o peito e os braços são de quê? São o quê? De prata, de prata. Ok. Na visão de Daniel, ele diz, eu vi um outro animal depois do leão. Ele diz, eu vi um urso, sim ou não? Eu vi um urso e este urso, o texto diz, aqui eu vou buscar aqui para você. Ele diz assim, vi então a segunda besta, e ela se parecia com o urso, levantou-se sobre um dos lados, e tinha na boca entre os dentes, no verso 5 do capítulo 7, 3 costelas, e lhe foi-lhe dito, levante-se, devore, e coma carne de muitos. Ok, esse segundo império, representado pelo peito de prata e os braços de prata, é representada na visão de Daniel, simbolizada na visão de Daniel, por um urso que tem na sua boca 3 costelas e que se apoia de uma única perna, de um dos lados. Aí vamos lá. Lembre-se, Daniel falou sobre isso antes de tudo acontecer. E ele diz, apesar de o Senhor ter toda essa glória, ó rei, que Deus lhe permitiu ter, o seu império chegará ao fim. Diga comigo, o império chegará ao fim. Então, mamãe, a gente já começa a tomar a nossa pancadinha desde já. Um império poderoso, rico, luxuoso, que ostentava, irmãos, era um império de ostentação. Os babilônios gostavam da glória. De mostrar sua glória. Está ouvindo ou não? Então eles ostentavam, tudo era de ouro, tudo era grande. Está fazendo sentido para você ou não? Tudo era majestoso, eles gostavam. Por isso ele diz, virá um outro reino inferior ao seu. Não é inferior necessariamente em conquista, é inferior em glória. Ele não vai ser de ouro, ele vai ser de quê? De prata. Vamos lá. Historicamente, o império que conquistou a Babilônia, porque, irmão, a gente pode se apegar num monte de coisa aqui na terra. Nada aqui é eterno. Nada. Um império gigantesco, poderoso, rico, teve fim. Bastou vir um império depois dele. Está fazendo para você ou não? Irmãos, não existem times invencíveis. Não existe. Não existe um time invencível. Nabucodonosor pensava, o que pode vencer se eu sou o dono do mundo? Só que existem outras pessoas também querendo ser o quê? O dono do mundo. E foi o que aconteceu. A Pérsia se uniu à Média e criaram o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa atacou a Babilônia e venceu. Quando os Medos e Persas tomaram a Babilônia, estão ouvindo ou não? Eles cumpriram a profecia, por quê? Vamos lá. Número 1, a Bíblia diz que o urso se apoiava em uma única perna. A Pérsia era infinitamente mais poderosa do que a média. Os persas eram mais poderosos do que os medos. Alguém está ouvindo ou não? Era a perna que o urso se apoiava. Era a Pérsia. Eles se uniram para vencer a Babilônia. Mas a Pérsia era muito mais poderosa do que a média. Os persas eram mais poderosos que os medos. E a Bíblia diz que Daniel, quando teve a visão, disse, eu vejo
um urso com 3 costelas já dentro de sua boca, presas nos seus dentes. As 3 costelas eram as 3 maiores conquistas do Império Medo-Persa. Era a própria Babilônia, a Lídia e o Egito. Isso está na história. Você precisa crer que a Bíblia é mais do que a sua mente imagina. Ela é a palavra de Deus e o futuro está descrito aqui. Se o passado se cumpriu com o presente, lembre-se, o nosso passado era o futuro de Daniel. Vou repetir, o nosso passado era o futuro de Daniel. O futuro de Daniel se cumpriu. Então, o nosso futuro também vai. Vocês estão ouvindo ou não? Mas vamos lá. Peito de prata, e como peito, a Bíblia diz, os braços também eram de prata. 2 braços, por quê? Medos e persas. Está fazendo sentido para você ou não? Peito de prata, um braço, os medos, o outro braço, os persas. Um urso apoiado em uma perna, os persas eram mais poderosos que os medos, 3 costelas na boca. O Império Babilônico, que eles conquistaram, a Lídia e o Egito. Está claro até aqui? Diga amém. Ok, então primeiro império, Babilônia. Cabeça de ouro, leão, alado. Segundo império, o Império Medo-Persa. Representado pelo urso, com costelas em seu dente, apoiado em uma perna, em uma pata, e representado aqui na visão, ou no sonho de Nabucodonosor, com uma parte de prata, o peitoral de prata e os 2 braços. Está claro até aqui, sim ou não? Ok, aí ele diz, só que este império, ele também não vai durar para sempre. Um outro império surgirá depois dele. Está claro aqui? Esse império também não vai durar para sempre. Então, Daniel está falando de impérios. Então, a visão das 4 bestas está falando de quê? De impérios. Porque você pega a visão da estátua e a visão das bestas e une. Vamos lá. Aí ele diz, a terceira parte da estátua é a barriga e o quadril de bronze. A barriga era de bronze e o quadril de bronze. Percebo que do ponto de vista de nobreza do metal, não foi se criando mais nobreza, foi se perdendo a nobreza. Está falando sentido para você ou não? Começa com ouro, com prata e agora uma coisa inferior à prata, que é o bronze. Vocês vão vendo que os impérios vão perdendo o esplendor. Não está falando de conquista, está falando de esplendor. Ou seja, nós achamos que o mundo está evoluindo. O mundo não está evoluindo. O mundo está se tornando inferior. Inferior. Estamos vivendo um tempo de degradação, de degeneração. Estamos subindo, estamos caindo. Estamos o quê? Estamos caindo, estamos subindo, estamos caindo. Era ouro, prata e agora o quê? Bronze. Ok. Na visão de Daniel, Daniel disse, eu vi uma terceira besta. Ela parecia com um leopardo, mas ela possuía em suas costas 4 asas de pássaros. Mas havia um detalhe nessa besta. Ela tinha 4 cabeças. Quantas cabeças? 4. Ok. Dentro da história, o império que veio e conseguiu conquistar o Império Medo-Persa foi o Império Macedônico ou o Império Grego. Liderado por Alexandre o Grande. É por isso que Daniel vê um leopardo com 4 asas, porque Alexandre foi um exímio conquistador. Ele fez tudo isso com muita rapidez. Em pouco tempo, o mundo estava debaixo do seu poder. Ele tinha um exército que ele dominava perfeitamente. E as pessoas o seguiam. A Grécia, ou o Império Macedônico, conquistou o mundo muito rápido. Por isso era um leopardo, um animal veloz e ainda com asas. Está claro isso para você ou não? A velocidade era sobrenatural, no sentido de como Alexandre conseguiu conquistar o mundo. De forma rápida, ele expandiu seu império.
E se você duvida do tamanho da expansão de Alexandre o Grande, todo o Novo Testamento está escrito em grego. A filosofia que domina o mundo ocidental é a filosofia grega. Os termos que você usa, na maioria das coisas acadêmicas, de estudo, são termos gregos. A medicina tem bases na Grécia. Alguém está ouvindo ou não? E aí vai. Jesus se utilizou disso. Porque o mundo estava helenizado, Jesus conseguiu falar a partir de Israel para o mundo todo. Porque todo mundo tinha a sua língua, mais o grego. Está fazendo sentido para você ou não? Está fazendo sentido para você ou não? Só que olha o que o texto diz. Que o leopardo, ele possuía quantas cabeças? 4 cabeças. Apesar da rapidez, da velocidade do leopardo, de 4 asas, a Bíblia diz que o leopardo tinha 4 cabeças, porque Alexandre o Grande morreu com 32 anos, morreu de forma precoce. E a sua esposa estava grávida, ela morre depois também. Ele não deixou herdeiros, então seu volumoso império foi dividido entre seus 4 generais. Quantas cabeças? A Bíblia é perfeita ou não? A Bíblia é perfeita ou não? Diga comigo, eu amo a Bíblia. Diga comigo, eu amo a Bíblia. Então, Alexandre o Grande, representado aqui por esse leopardo veloz, ele era esse império de 4, que se tornou um império de 4 cabeças, porque depois da sua morte, o reino foi dividido em 4, seus generais dividiram o reino. Está claro isso ou não? Só que olha o que o texto diz, você está, me acompanha, diga amém. A Bíblia diz assim: mas então, em minha visão naquela noite, verso 7, uma 4ª besta terrível e assustadora e muito forte, devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Mas vamos lá então. Olha o que diz o texto. O texto diz que Daniel vê uma 4ª besta e dessa vez ele não diz que a besta se parece com nenhuma coisa já vista. A besta não se parece com o leão, a besta não se parece com o urso e a besta não se parece com o leopardo. Ele só diz que a besta era terrível e assustadora. A palavra em hebraica utilizada na estátua é a mesma utilizada aqui. Por isso que eu tenho uma visão diferente da maioria das pessoas, de que a visão que Nabucodonosor teve não foi a visão da estátua de um soldado babilônico. Ele teve a visão de uma besta. Ele teve a visão de quê? De uma besta. Porque Daniel disse, a 4ª besta não se parecia com nenhuma das outras e ela causava medo. Ela causava o quê? Ela causava o quê? Medo. A mesma expressão utilizada, ele diz, a estátua é brilhante, é esplendorosa, é grandiosa, mas ela causa pavor, ela causa medo. Está claro isso ou não? Mas vamos lá. Quando fala da estátua, ele diz, a cabeça é de ouro, os braços, o peito e os braços são de prata, o abdômen e o quadril de bronze. Só que quando você vai para as pernas são de ferro. São de quê? Ferro. E escute. A Bíblia diz assim, Daniel 2,40. Depois dele haverá o 4º reino, forte como o ferro. O reino será o quê? Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores. Como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Agora vamos lá, a conexão. Daniel diz para Nabucodonosor, as pernas são de ferro, representa um império que será forte como o ferro, ele vai esmagar todos os impérios anteriores. Ninguém vai vencer esse império.
Não há poderio no mundo para vencê-lo. Não existe ninguém capaz de sobrepujar sua força. Ele não precisa ser esplendoroso como ouro, não precisa ser brilhante como a prata, não precisa ter utilidade como o cobre. Ele só precisa ser forte. Ele é rude, ele é rústico. Ele é grosseiro. É um poder bélico. É só força. Alguém está ouvindo ou não? Aí Daniel diz: a besta que eu vi, que não se parece com nenhuma das outras, ela possuía dentes de ferro. Dentes de quê? E ela devorava. E devorava tudo que ela via pela frente. De quem Daniel está falando? Bem, Daniel está falando do único império. O único império que foi capaz de fazer-se conhecido e dominar o mundo conhecido de então. Este império conseguiu a Europa, a África e a Ásia, somente o Oriente Médio. Só as Américas e a Oceania não tiveram contato com esse império que era Roma. Roma. O que é que os romanos diziam? Vamos lá. Lembra que eu disse que Nabucodonosor, ele gostava de ostentar o ouro, suas estátuas, e quando você estuda sobre a Babilônia, você vê aquelas imagens, os leões alados, feitos todos de ouro. E aí os impérios, cada um foi tendo suas características. A glória de Roma, eles mesmos diziam, a glória de Roma, eles não ficavam ostentando coisas de ouro, não era nem característica de Roma essas coisas. A glória de Roma era fazer passar o seu exército e os seus generais contarem qual foi a sua última conquista. A glória de Roma era a expansão dos seus domínios. A glória de Roma. A glória de quê? De Roma. Só fazendo uma conexão aqui com vocês. Quando Jesus veio ao mundo, quem era o império que estava dominando o planeta? Quem era? Roma. Mas se eram os romanos que dominavam o planeta, nessa linguagem que eu estou usando, por que é que seu Novo Testamento é escrito em grego? Porque Roma era só ferro, só força. A mentalidade do mundo, eles mesmos adotaram a mentalidade dos gregos. O mundo pensava de forma helênica. Lembra-se, vamos lá, detalhes. Meu irmão, se eu for parar para pegar cada detalhe aqui, a gente passa o dia inteiro aqui e não esgota. A Bíblia diz, ao primeiro império foi-lhe dada uma mente humana. Uma mente é o quê? Humana. Fala de sabedoria, de conhecimento. Lembra-se quantas coisas a Babilônia produziu de conhecimento? Não foi o caso de Roma. Roma não trabalhava para produzir conhecimentos. Roma não trabalhava para expandir bibliotecas, livros. Não. Roma era força. Era poderio militar. Sim ou não? Então, a cabeça do mundo era helênica, mas todo mundo se dobrava a Roma. Alta traição você dizer que César não era o Senhor. Por isso os crentes eram mortos, porque eles diziam, não Caesar, Kyrios, Christos. Cristo é que é meu Senhor, não César. Alguém pode dizer aleluia? Ok, qual é o quarto império? Vamos lá, para vocês não se perderem. Qual é o primeiro império? Qual é o primeiro império? Qual é o segundo? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Império grego, ou a macedônico. Qual é o último aqui? Roma. Representada pelas pernas de ferro. Rapaz, mas pernas também são duas. Se você estudou a história, você vai lembrar. Que existia a Roma ocidental, o Império Romano ocidental e o Império Romano oriental. Roma, o maior império, esmagando tudo que via pela frente. Você está entendendo isso ou não? Agora, Daniel teve toda essa revelação de Deus
não só através do sonho do rei, quanto da sua própria visão, de reinos que ainda iriam existir. Por favor, você não pode ler aqui agora, está tudo muito fácil porque você está lendo daqui para trás. Eu quero que você leia agora a profecia, a força da profecia, que Daniel estava vivendo na Babilônia. Não tinha o império ainda Medo-Persa, não tinha o império grego, muito menos Roma. Tudo que Daniel disse, por parte de Deus que aconteceu, aconteceu. Sem falhar uma vírgula, e aí você hoje é crente e fica achando que essa palavra falha. Achando que as coisas... não, há tanto tempo que os crentes dizem... Olha, eu fico vendo as postagens, eu tenho o vício dos brasileiros. Qual o vício do brasileiro? Quando você vê uma postagem interessante, você vai ler os comentários. Aí outro dia eu vi um vídeo, você deve ter visto também, do efeito, do fenômeno, na verdade, que houve na China, de que apareceu mais de um sol sobre a China, mas tinha explicação científica, que na verdade é apenas um efeito da refração solar, da luz. Mas aí eu vi os comentários, estou esperando os crentes dizer que a China tem mais de um sol, é a volta de Jesus. O povo fica brincando, fica fazendo galhofa. Mas, meu irmão, você pode rir, galhofar, brincar em cima da linha do trem. Mas no dia que o trem vier, você não pode impedir do trem passar por cima de você. Alguém está ouvindo ou não? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Como um pastor. Meu irmão, minha obrigação como pastor é te ensinar a palavra. Eu não posso fazer você crer. Eu só posso te ensinar a verdade. Crer é uma opção sua. O que seria errado é eu te ensinar a mentira. Eu querer agradar você. Eu querer jogar para a galera. Não vou pregar mensagem água com açúcar. Para a galera não ficar chateada com o pastor, não ficar brigada com o pastor, achar que a igreja é a igreja moderninha, a igreja do politicamente correto, a igreja das bandeiras, meu irmão. Esse aqui não é esse lugar. Não é esse lugar. Esse é o lugar da palavra. E a palavra é a verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu não consigo lhe obrigar, e nem vou lhe obrigar a você crer. Mas eu posso te advertir uma coisa. Se a profecia se cumpriu até a vírgula do que era o futuro de Daniel, repito, o que é profecia do nosso futuro vai se cumprir igualmente. Não brinque de ser crente. Se você tem que se arrumar, a hora é agora. Alguém pode dizer amém? Para aplaudir Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Nós vamos aqui agora para a parte do nosso futuro. Estamos falando aqui do que foi o futuro de Daniel, que para a gente é passado. Estudamos isso na escola. Espera, né, irmão? Você tem estudado isso? Ou nesse dia você não tenha filado a aula, ou pescado na prova. Irmão, vocês estão me acompanhando ou não? Ok. Mas existe algo que Deus, de propósito, não entregou a Nabucodonosor. Nabucodonosor viu ele próprio, representado na cabeça de ouro. Por isso Deus, escute, irmão. Deus falou com Nabucodonosor através de uma visão. Porque Deus queria mostrar para ele que ele não era tudo o que ele imaginava. Ele fez ver uma cabeça de ouro que não ia se prolongar pescoço abaixo. Irmão, você pode achar que você é a última cocada preta, que é o último biscoito do pacote, você pode se achar o bambambam. Mas saiba que sem Cristo você não é nada. Nabucodonosor não era nada, ele não tinha Cristo. Ele não tinha Deus na vida dele. Na verdade, ele achava que ele era Deus. Sim ou não? Aí ele se viu na cabeça de ouro.
Mas o ouro se prolongou? Não. Do pescoço para baixo já não era mais ouro. Ele diz, seu império terá um fim. Irmãos, Daniel viu algo que não foi dado a Nabucodonosor. Ele viu o que vinha depois. E aqui é que entra a nossa parte. Precisamos ler a Bíblia. Não só dizer do uau. Se aquilo não havia acontecido ainda nos dias de Daniel, e ele viu antes, e tudo se cumpriu, por que que não vai se cumprir o restante? Eu gosto daquelas imagens, né? Por exemplo, a gente gosta de futebol. Aí você está vendo o seu time evoluindo. Aí de repente bota assim um troféu e bota assim, carregando. Significa que seu time está ficando próximo, né? Chegar lá naquele troféu. E o meu está chegando perto aí. Agora que eu estou barão, bateu dinheiro, meu irmão. Bateu dinheiro. Estou casado com o Sheik agora aí, ó. Só grana descendo. O povo vai, o time aí sem dinheiro manda áudio, viu? No chororô. Então, irmãos, eu quero que você veja a profecia assim agora, ó. Carregando, diga comigo, carregando. Irmão, se carregou, vamos lá usar essa ilustração. Se carregou já 80%, por que os outros 20% que está faltando não vai acontecer? E foi o que Daniel viu, vamos lá. Aqui eu quero mostrar 2 detalhes. A primeira coisa é que o texto diz aqui que ainda que as pernas eram de ferro e representam Roma, Roma era só poderio militar bélico, foi o império mais poderoso. O texto diz que Nabucodonosor, em sua visão, viu que ainda que as pernas eram de ferro, os pés e os dedos era ferro sim, mas misturado com barro. Esse é um detalhe. Então percebam que a cabeça era toda de ouro, o peito e os braços eram todos de prata, a barriga, o abdômen e o quadril era todo de bronze, as pernas eram todas de ferro, então deveria se prolongar até os pés. Só que quando chega nos pés, o ferro está misturado com barro. E aqui é o detalhe que Nabucodonosor não recebeu de Deus. Mas Daniel recebeu em sua visão. E eu quero mostrar para vocês e fazer o casamento. Deus salvou com você até aqui, diga amém. Ok. Então diga assim comigo. 4 bestas, 4 impérios. Mais uma vez, 4 bestas, 4 impérios. Novamente para a gente frisar. Quais são os impérios? Qual o primeiro? Qual o segundo? Terceiro? Quarto? Roma. Ok. Olha o que Daniel teve de revelação em sua visão. Vamos voltar para Daniel 7, verso 7. Você está comigo? Diga amém. Então, em minha visão, Daniel teve o quê? Naquela noite, vi uma quarta besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de quê? De ferro. E esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3. Ela não se parecia com nenhuma das outras 3. Ela era o quê? Diferente. Grava essa palavra. Ela era o quê? E tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse pequeno chifre, esse chifre pequeno, tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Então, ok. Daniel disse, na minha visão, que tive à noite, eu vi a última besta. Ela era terrível, era assustadora, mas ao mesmo tempo que era terrível e assustadora, ela era muito forte. Ela conseguia devorar e esmagar todas as suas vítimas. Ele diz. Agora, essa besta que eu vi, que causava medo, pavor, que era forte, tinha dentes de ferro. Tinha o quê? Tinha dentes de ferro.
como lá as pernas. Sim ou não? As pernas eram de quê? De ferro. Então ele está falando aqui de Roma. Aí ele diz assim, só que há um detalhe. Esta besta era diferente de todas as outras e ela possuía 10 chifres. Irmãos, diante de Deus, eu vi algo no texto que saltou diante dos meus olhos, que durante todo o tempo que eu estudei escatologia, eu nunca tinha visto. Quando você lê a visão e fala das 3 bestas que vêm antes, o leão, o urso e o leopardo, leia o texto, aos 3 algo foi dado. Lê o texto. A ele foi dado, lá o leão, uma mente humana. Ao urso, a ele foi dito, levante-se e devore. Sim ou não? Ao leopardo diz, e a ele foi dado grande autoridade. Não há nada que foi dado neste 4º império. Não tem. Pode ler o texto. Pelo contrário. No texto, algo é tomado. Algo é o quê? Então ela é diferente de todas as outras. Um recebe a mente humana. Outro recebe uma palavra, levante-se e devore. O outro recebe a autoridade. Mas este reino ele não recebe nada. Ele toma. Então ele é diferente de todos os outros. Uma característica diferente dele, de todos os outros. Quem está falando ou não? Não só de imagem. Ele não parecia com um leão, não parecia um leopardo, parecia um urso. Ele é diferente de todos os outros. Eu não tenho como descrevê-lo. Apenas que ele me dá medo. Alguém está ouvindo isso ou não? Quem me acompanha ou não? Apenas que me dá o quê? E a ele nada foi dado, pelo contrário, foi tomado. E ele diz, este animal possuía 10 chifres. Quantos chifres? Aí eu pergunto a vocês. Quantos dedos há nos pés? 10. São exatamente os pés que não eram feitos só de ferro. Só os pés não eram feitos só de ferro. Era ferro. Repare que tudo era puro. Só ouro, só prata, só bronze, só ferro. Agora os pés, onde estão os dedos, eram misturados. Ferro e barro. Daniel diz, esse último é diferente dos outros. Só ouro, só bronze, só prata, só bronze, ferro. Mas esse aqui que está vindo é diferente dos outros. Ele não é só ferro. Ele é ferro e barro. Aí ele diz assim, este novo império, ele vai vir do 4º, mas ele não é o 4º império. Ele vai sair dele, mas não é mais o mesmo. Está ouvindo ou não? Ou seja, até aqui vimos 4 impérios. Está para vir um 5º império. E ele diz, este império virá do 4º. Eu vi uma besta terrível, possuía 10 chifres. Dos 10 chifres, 3 serão tomados para dar lugar a um pequeno chifre. Não será dado, será o quê? Tomado. Vai vir um 5º império. Está ouvindo ou não? Virá o quê? O 5º império. Dentro dessa ordem aqui. O 5º império. Virá o 5º império. Tá claro até aqui? Ok. Que império é esse? De que estamos falando? Aí eu quero mostrar para vocês algo interessante aqui. Vai comigo em Daniel capítulo 2, verso de número 41. Aqui, vamos ler do 40 para ficar mais claro, que eu quero fazer essa mostra, que algo vai vir do 4º império, mas que não é necessariamente o 4º império. É uma extensão dele, é um prolongamento dele. Vocês estão me acompanhando ou não? Olha o que diz o Daniel 2,40. Estão comigo? Diga glória a Deus. Depois dele haverá um 4º reino, forte como ferro. Esse reino esmagará, despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge, porque as pedras são de ferro, vai esmagar tudo que vê.
Mas ele diz, verso 41, os pés e os dedos que o rei viu é uma mistura de ferro e barro cozido. Mostra que esse reino será o quê? Será o quê? Como ferro misturado com barro. Ele terá um tanto da força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar o quê? Entre si, por meio de... Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que ferro não se une ao barro. Ok, daqui a pouco eu continuo lendo, vou continuar lendo a 44, que ainda vou fazer o fechamento da mensagem. Ok. Império Babilônico, Medos Persas, Império Macedônico, o Império Grego, Roma. O Império Medo-Persa substituiu o Babilônico. O Império Macedônico, o Grego, substituiu o Império Medo-Persa. Roma substituiu o Império Macedônico, o Império Grego. Mas Roma não foi substituída. Ela é as pernas de ferro que se prolongam em pés de barro e ferro. O próximo império é uma extensão de Roma. Uma extensão do quê? Não é o mesmo império, mas é uma extensão dele. Não virá um império para substituir Roma. Virá um império para dar continuidade de extensão de Roma. Como os pés eram um prolongamento na visão das pernas. Quantos dedos? Quantos dedos? Quantos chifres? Ele disse, esse último império, ele será o quê? Dividido. Eu não sei se vocês sabem como, quando Roma se esfacelou, ela se espalhou por um lugar específico, a Europa. Sim ou não? Vocês sabem que as famílias reais vieram desse grupo, ou desse império. Vieram de lá os ângulos, os saxões, os francos, os visigodos, e aí vai. Os francos, por exemplo, formaram a França. Se você estudar a Idade Média até a Primeira Guerra Mundial, você verá que esses que vieram do Império Romano, que formaram as nações europeias, todos eles mantinham poder através de alianças feitas com casamentos. O poder mantido na mesma família, casando um com o outro. Sim ou não? Sim ou não? Isso durou até a Primeira Guerra. Mantinha o poder fazendo o quê? Casamentos. Meu irmão, a Bíblia é o quê? Ou seja, não morreu, apenas se modificou. O império se manteve fazendo o quê? Casamentos, alianças. Não eram tão fortes como antes, quando Roma existia, mas continuavam ali, fazendo alianças. A Bíblia diz que quando chegar o fim dos tempos, haverá um conglomerado de pelo menos 10 nações. Pelo menos o quê? Quantas nações? E se é uma extensão de Roma, não poderá ser nações asiáticas, da Oceania, não poderão ser da África, muito menos da América. Terão que ser da Europa. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos saber ler as Escrituras. A Bíblia diz, aquele que sabe ler, entenda. Então, significa que o novo império é uma extensão do que já existiu. E ele não virá da África, nem da Ásia, nem da Oceania, da América. Virá da Europa. Então, vocês, criaturas, que estavam perguntando se Donald Trump era o anticristo, ele não pode ser o anticristo. Ele não é uma nação europeia. Temos que entender a palavra. Alguém está ouvindo ou não? Quantos dedos? Quantos chifres? A Europa já tentou se unir? A Europa já tentou se unir?
Continua tentando. Separadamente, elas são, relativamente cada uma delas, não tão fortes para bater contra uma China, para bater contra uma Rússia, para bater contra os Estados Unidos. Agora imagine França, Itália, Reino Unido. Pense. Alguém está ouvindo ou não? Por que vocês estão calados assim? Porque vocês estão agora percebendo que o negócio está mais perto do que a gente imagina. Porque vocês achavam... Sabe o que vocês achavam, gente? Sabe o que vocês achavam? Que um dia o capeta ia descer aqui, ia fazer sexo com alguém, ia nascer um menino com chifre vermelho na cabeça, e que esse menino, um belo dia, ia aparecer voando aí, ia virar, se candidatar a presidente dos Estados Unidos, ia ser o anticristo. Todo mundo aqui achava que o presidente dos Estados Unidos ia ser o anticristo. Não pode. Isso digo eu, não o Senhor. Lendo as profecias bíblicas, eu nem vejo os Estados Unidos como hegemonia no mundo final. Alguma coisa vai acontecer com os Estados Unidos e ele não será o país hegemônico do mundo do fim. Já é diferente de Israel. Já é diferente do quê? Vamos lá. O texto diz que dessas 10 nações, ou desses 10 chifres, ou desses 10 dedos, vai se levantar um chifre pequeno, com olhos de homem e boca que fala com arrogância. Esse chifre pequeno, para ele assumir o poder, ele vai ter que arrancar 3 que já estavam lá antes dele, desde a raiz. Significa que o mundo que você conhece hoje já está se organizando e se arrumando para receber alguém que não é que vai existir, que já existe. Ele apenas não subiu ao ponto que ele precisa subir. Mas como qualquer coisa na vida, ele vai subir pequeno, mas não ficará pequeno para sempre. A ideia que você tem é que Deus trabalha com mágica. Como eu disse, de repente vai aparecer um menino com chifre voando, e estamos dizendo, menino com chifre é o anticristo. Eu já ouvi uma história dessa outro dia. Outro dia eu mandei dizer nossas hipérboles, nas nossas linguagens. Eu vi uma história do cara mandar uma pessoa que disse que nasceu um menino feio, que o menino tinha rabo, chifre, sei lá, um bebezinho, que saiu da barriga da mãe, vai ver que a mãe jogou o bebê fora e criou a placenta. Só que foi isso que aconteceu. Um menino feio. Quando os médicos viram aquilo, se assustaram, disse que o menino fez, se você me acha feio, você vai ver o que vai vir aí o final do mundo. Aí o menino morreu. Você acha que em Salvador não tem lenda urbana, mas na Bahia tem a lenda urbana baiana, pode ter certeza. Um menino que nasceu com um chifre e rabo disse, você está me achando feio, você vai ver o final do mundo, o menino morreu. O menino só viveu para dizer isso, para avisar que o fim do mundo vai ser feio. Deixa eu dizer algo para vocês, irmão. O mundo não vai se preparar. O mundo já está preparado. Está preparado. O que ainda não aconteceu é que ele, o anticristo, ainda não assumiu esse conglomerado. E para ele fazer tudo o que ele quer, como qualquer coisa, ele vai precisar destruir opositores. O último ditador está vindo aí. E ele não vai se parecer, como disse Daniel, com nada do que a gente já viu antes. Com nada. Com o quê? Ok. Deus está falando com você, diga amém. Já estou encerrando, Deus está falando com você, diga amém. Ok. Vou usar esse texto aqui para frisar, vou ler só quero ler uma passagem dessa parte aqui. Vai comigo em Daniel, capítulo 7, verso 17. Só para reforçar a ideia. Vocês estão comigo? Diga amém.
Daniel 7:17. Essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão o quê? Na terra. Ele está frisando que as 4 bestas representam 4 reinos que surgirão, não é no céu mesmo, é aqui na terra. Ok. Verso 19. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Novamente, ele diz que ela é aterrorizante. O termo em hebraico aqui é aquilo que causa medo, pavor. Ele havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze, e esmagado o resto com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça, e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você precisamos estar aqui. Nós precisamos desejar saber o significado dos chifres, mas também do pequeno chifre. Alguém está ouvindo ou não? Ok. Nós precisamos saber o quê? O significado da razão. Daniel quis saber. Olha a época que ele viveu. Meu irmão, você está muito mais perto que Daniel dessa profecia. Se Daniel quis saber, você, muito mais. Então é por isso que eu vou dar continuidade a essa mensagem. Amém? Porque nós precisamos ter esse entendimento. Nós vamos partir daqui, desse ponto, para a próxima mensagem. Agora, vamos colocar as coisas no lugar antes da gente ir para casa. Você precisa receber, e eu também, isso aqui. Vai comigo em... Antes de eu ler, deixa eu só fazer uma recapitulação, fazer um reforço. Império Babilônico, Medo-Persa, Macedônico, Grego, Império Romano, extensão de Roma, um 5º império. Está vindo aí um quinto império. Este império não é da época de Daniel, é um império para este tempo agora. Vocês estão ouvindo ou não? Para este tempo agora. Agora, olha o que a Bíblia nos abençoa grandemente. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui, e a gente não pode deixar isso aqui passar batido. Vamos lá primeiro. Daniel capítulo 7, verso 2. Vai lá comigo. Aqui é o fechamento da mensagem. Aqui eu fecho a mensagem. Daniel capítulo 7, não é 12 não, 2, por favor. 7, 2. Você está comigo? Diga amém. Você está comigo? Diga amém. Naquela noite, em minha visão, Daniel, ele teve uma visão. Eu vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. Ok, irmãos, aqui começa. Desenvolvi todo o miolo aqui, mas olhe o começo do texto. Daniel viu uma tempestade agitando o mar. A tempestade é o que está por vir neste mundo. Alguém está ouvindo ou não? Meu irmão, o que a gente já viu nesse mundo não é nada comparado ao que vai vir. A Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Alguém está ouvindo ou não? Preste bem atenção. Mar na Bíblia é representação de nações. Representação o quê? Então, quando a Bíblia diz vai vir uma tempestade, e Daniel viu a tempestade, que vai agitar o mar, ele está dizendo, vai agitar o quê? Nações. Irmãos, você já ouviu falar de uma coisa chamada o grande reset? O mundo será reconfigurado. O que eu acho engraçado dos crentes é que os crentes acreditam piamente que eles não vão sofrer nada. E é uma idiotice muito grande. Porque enquanto você estiver nesse mundo, você vai sofrer as mudanças deste mundo. Então você precisa estar o quê? Você precisa estar o quê? Porque, meu irmão, se você não estiver preparado, você vai sucumbir diante da força da tempestade. O mundo está mudando com uma rapidez muito grande,
Porque, como eu disse, o mundo ainda não vai se preparar para o anticristo. Ele já está se preparando. Ou, em algumas coisas, já está já preparado para ele. O anticristo já está andando aí, ó. Você que ainda não sabe que ele é ele. Ele já está aí. Ele já está aí, ó. Já está aí. Às vezes ele é o secretário de um grande político. Às vezes ele é o assessor de alguém. Às vezes ele é um comunicador que está aí. Só esperando o seu momento. Alguém está ouvindo ou não? Diga comigo, vai acontecer. Então diga assim comigo, as nações serão abaladas. Então, irmãos, pare de ficar crente apegado a esse mundo. Que é uma coisa que eu acho estranho. Crente apegado a esse mundo. Crente apegado a esse mundo. Está pensando só aqui, só quer viver aqui. Não ora, não lê Bíblia, não tem vida de santidade, não tem vida com Deus. O mundo é só aqui. Quero ganhar grana, quero botar dinheiro no meu bolso, quero isso, quero aquilo. O mundo é só isso aqui. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Jesus disse, se à meia-noite eu pedir a sua alma, o que você me dará em troca por ela? Irmãos, a tempestade virá no mundo. E como é que eu sei que será no mundo todo? Porque ele diz, será dos 4 cantos. 4 cantos na Bíblia é universalidade. Tudo na Bíblia que fala de 4 cantos é universalidade. Então, mar, nações, 4 cantos, universalidade. Vai acontecer no mundo todo, uma grande tempestade. O mundo vai reconfigurar, o mundo vai mudar todo. Esse mundo que você conhece aí, não vai mais existir dessa forma que é. Começar aqui uma coisa que não vai existir no futuro, são soberania de nações. Não vai existir. Nações soberanas não vai existir. Vai existir um homem que vai ditar o ritmo, não de um país, o ritmo do mundo. É um mundo reconfigurado. Você não quer esse mundo. Você vive num país... Não, deixa eu ficar calado. O texto está dizendo, vai acontecer no mundo todo. Agora, olha o detalhe aqui do texto. As nações não são seguras. Elas são instáveis e incertas. Não se apegue a elas. Alguém está ouvindo ou não? Impérios surgem, impérios deixam tempestades. Riquezas se levantam, riquezas caem. Ontem eu estava assistindo um filme sobre um camarada que tentava recuperar umas barras de ouro da época da Segunda Guerra, que afundou com um submarino nazista. Chegou uma hora que o cara disseram assim, vem cá, o que é melhor? A gente sobreviver ou a gente morrer por causa deste ouro? Não é melhor a gente ter a vida? Chega uma hora, meu irmão, que a pessoa se apega tanto a essas coisas que vai perder a vida por causa de coisas. O apego, irmão, ouro se levanta, ouro cai. E, meu irmão, e você está vendo aqui a profecia, ouro, prata, não, você está definhando, está ficando melhor, está ficando pior. Não fique se apegando às coisas, se aferrando às coisas, achando que esse mundo vai existir para sempre. Não vai. Como ele é hoje, não vai. A Bíblia diz, então vi novos céus e nova terra. Não se apegue às coisas. Aí, que o mundo vai existir para sempre, que você vai virar o novo Alexandre o Grande. O texto diz que as nações são estáveis, inseguras, uma tempestade virá sobre elas e será universal. Vai atingir todas. Alguém está ouvindo ou não? Não se sinta seguro como cidadão deste mundo. Se sinta seguro como cidadão do céu. Posso ouvir um glória a Deus? Agora vamos lá. Qual é a segurança que eu e você podemos ter? Lendo todas as profecias que não são bonitas não, meu irmão. A Bíblia diz que o animal terrível causava medo. Não é uma profecia bonita, não. A Bíblia diz que ela virá para esmagar pessoas, nações, vai passar por cima de tudo. E que esta próxima, que é a extensão da outra, que vai vir com essa mesma pegada, é algo que você nunca viu antes. Alguém está ouvindo ou não?
Eu quero que você pense um ser humano com o poder de dizer quem vive e quem morre. O texto diz o seguinte. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz assim. Verso 44. Vai lá comigo em Daniel 2, 44. Como é que eu posso ter essa certeza em Deus? Porque eu não posso ter certeza das nações, não. Nações se levantam e nações o quê? Caem. Vocês estão comigo? Diga amém. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. Primeira certeza que eu posso ter é que o reino de Deus existirá para sempre. Irmãos, levantam-se reinos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, ferro e barro, mas o reino de Deus permanece. Reinos se levantam, reino cai. Império se levanta, império cai. Mas o reino de Deus existirá para sempre. É o reino que jamais será destruído. Essa certeza aqui. Meu irmão, não se apegue a outro reino, não. Se apegue ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Porque esse não será destruído o quê? Nunca. Nunca. Impérios vão se levantar e cair. Líderes vão se levantar e vão cair. Imperadores vão se levantar. Não. E esse, vou te dizer também, este é meu consolo. Que tem muito ditador nesse mundo aí, se achando que não vai cair nunca. Mas vai cair. Vai cair. Vai. Não existe ditadura nem ditador que não caia diante do poderio de Deus. Não existe. Não existe estruturas humanas que conservem pessoas no poder, porque a Bíblia diz, Deus estabelece reis e Deus os destrona. Chegará uma hora em que Deus cobrará caro daqueles que se acham acima do bem e do mal. Porque o reino dele subsiste para sempre. Agora, deixa eu te mostrar um detalhe. Vocês estão me acompanhando ou não? O que a Bíblia diz? Eu acho isso lindo, a perfeição bíblica. Vai comigo em Daniel 2. Verso 34. Ainda estou na mesma ideia aqui, falando sobre o reino de Deus. Aqui. Vou fechar falando do reino. A Bíblia diz assim, enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha. Isso aqui é a mesma visão do rei. A visão que ele teve da estátua com uma aparência terrível. Ele diz, enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Alguém pode dizer aleluia? O julgamento não virá por mãos de homens, o julgamento virá pela mão de Deus. Deus irá julgar este mundo ímpio e carnal. Deus irá julgar o ímpio. Deus irá julgar o pecado, a iniquidade deste mundo. Tem hora que eu me revolto e vejo este mundo em que pessoas se alianciam com outros para permanecerem subjugando outros. E acham que nunca vão cair por causa dos seus amigos. E tem hora, meu irmão, tem hora que é difícil viver nesse país. Mas uma coisa eu vou te dizer, haverá um momento em que o Rei Jesus, que é a pedra de angular, a pedra de esquina, a Bíblia diz, é uma montanha de uma pedra que será cortada, que não será por mãos humanas. Olha a perfeição da Bíblia. E quando ela atingirá os pés de ferro e barro, que o despedaçou, ele diz, a estátua toda cai, mas quando a pedra que foi tirada da montanha, por mão de Deus e não mãos de humanas, ela cai sobre os pés. Ou seja, o reino vai destruir o último império e todos os impérios que aquele império assimilou.
de uma única vez. Você precisa entender isso ou não? Por que a pedra não caiu sobre a cabeça? Não caiu sobre o peito? Não caiu sobre os pés? Porque os pés é o último império. E ele assimilou todos o quê? Dentro desse último império, você tem a Babilônia, você tem os Medos e Persas, você tem a Grécia, você tem Roma, tudo mesmo dentro do mesmo império. Porque tudo era uma preparação. Mas a Bíblia diz que quando a pedra cair, ela vai despedaçar a partir... Alguém está ouvindo ou não? A partir dos pés. Alguém está ouvindo ou não? Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Ouro, prata, bronze não é nada diante de Deus, será levado como poeira. Os reinos deste mundo serão destruídos como nada. Todo o poderio humano. Amém? Mas a Bíblia diz, mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Alguém pode dizer aleluia? Já comigo, uma pedra se tornou uma grande montanha. Se eu ligo a pedra que é cortada e que cai e esmiuça os pés e transforma tudo em poeira, com o verso 44, ele diz, um reino que subsiste para sempre. Então a pedra é o reino e o seu rei. O reino não é a pedra. Então, quando o último império bater no peito e dizer, estamos aqui, ninguém nos destrói, diz, não. Não. Há um império maior do que o seu. É um reino. O reino de Deus vai esmagar tudo. Transformar tudo em nada. Poeira. A Bíblia diz, e ele os matará pelo fôlego da sua boca. Alguém está ouvindo ou não? Alguém está ouvindo isso ou não? Ok. Daniel 7. Vai comigo. Daniel 7, deixa eu ver se eu encontro. Daniel 7, 13, vai lá comigo. Deus está falando com você, diga amém. Vai comigo, Daniel 7, 13. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Continue. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povo de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Meu Deus! Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Virá do céu o Filho do Homem com autoridade para tomar todos os povos, línguas e nações. Impérios se levantam e caem, mas o dele para sempre. Como eu disse, os arrogantes estão aí no poder e dizem, ninguém me tira daqui. Eu sou intocável. Intocável é Jesus. O reino dele é que subsiste para sempre. Alguém pode dizer aleluia? Então, meu irmão, quero abrir meu coração para você, para a gente orar junto. Se você tem um familiar seu que ainda não é crente, avise-o enquanto é tempo. Avise-o. Diga a ele que o tempo se aproxima e que existe uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que surgirá neste mundo um governante que não vai vir de Deus. E ele vai querer trazer perdição a este mundo. Mas a boa notícia é que existe um outro governante, esse sim vem de Deus. E ele não vive para matar homens, ele vive para salvá-los. Mas a hora é agora, porque no fim, ele não será o Salvador. Ele será o juiz de toda a terra.
ele virá para esmagar as nações debaixo dos seus pés. Alguém está ouvindo ou não? A hora é? Então, chame seus... Meu irmão, pega essa mensagem e passe ela para os seus entes queridos, seus parentes. E diga, ouça essa mensagem. Ouça essa mensagem. Porque é uma mensagem para este tempo. A hora é agora. Se eu tenho que decidir por... Eu tenho que aceitar Jesus agora. Ele agora é o Salvador. Lá na frente ele não é o Salvador, não. Lá na frente ele é o juiz. Ele é o rei do reino que vem para esmagar o último império. Alguém recebeu essa palavra? Diga amém. Quantos aprenderam hoje de manhã? Diga aleluia. Quantos vão vir domingo que vem? Vão vir mesmo? Ou vão ficar com preguiça de vir? Ok, Daniel, naquela época, disse, eu quero entender os chifres e o pequeno chifre. É onde vamos dar continuidade na próxima mensagem. Amém? Vamos ficar de pé.